Tendo em vista a preparação da Conferência Nacional Aberta de Luta contra o Golpe, é importante ter em vista a situação política do momento imediato. No momento imediato, há uma grande desorganização das forças golpistas, da burguesia, que se reflete em todos os terrenos. Terreno econômico, desorganização. Terreno parlamentar, desorganização. Executivo, colapso total. Judiciário, desorganização e recuo, né? Porque o STF acabou atingindo de uma maneira muito dolorosa a Operação Lava Jato, que é meio que um recado, né? A Operação Lava Jato só pode progredir se o STF apoiar. Vamos ver também em que medida que o STF vai se opor à Operação Lava Jato. Mas o fato é que está tudo mergulhado numa confusão. Até o Exército, que falou grosso inúmeras vezes aí, não se manifestou depois da greve dos condutores, né? E não se manifestou porque a situação é uma situação crítica. Os próprios direitistas e setores que servem de base para o Exército criticaram os comandantes militares diante do problema da greve dos condutores, porque eles acreditavam, porque eles acreditam em conto da carochinha, que os militares iam apoiar a greve dos condutores contra o Temer. Teve gente de esquerda que também achava que isso aí fosse possível. Houve um episódio não muito bem esclarecido durante a greve dos condutores, de que deu a nítida impressão de que setores da extrema-direita e das Forças Armadas estavam imbuídos da ideia de dar um golpe militar naquele momento. E isso daí fracassou. A gente viu a expressão, a gente não sabe qual era o alcance, a dimensão, mas deu a impressão de que estava organizado, que os principais chefes militares roeram a corda e que o pessoal ficou muito insatisfeito e causou toda uma confusão nessa questão das Forças Armadas. Então, quer dizer, a confusão é absoluta. O que precisaria nesse momento é um movimento firme para intervir na confusão. Aproveitar essa profunda situação de desgoverno, de descontrole, de confusão do campo adversário, né? Se os dirigentes do PT ou da esquerda vissem isso aqui como é, ou seja, como uma luta de classes, eles tratariam de tomar iniciativa, né? Apareceu uma iniciativa muito propícia durante a greve dos condutores, que foi a possibilidade de uma greve geral que poderia derrubar o governo Temer. Eu já expliquei, não vou insistir nessa questão, na diferença que existe entre o governo Temer ser substituído organizadamente e ser derrubado nas ruas, que são duas coisas bem diferentes. O segundo caso, podendo desorganizar profundamente todo o esquema golpista, mais do que está, né? Aproveitando o momento de fraqueza. Existe a questão do Lula, que é uma questão escandalosa. Existem esses fatos da entrega do país em todos os lugares. E tudo isso necessitaria de uma mobilização organizada. O problema é que o pessoal só pensa em duas coisas: advogados de um lado e eleições do outro. Nenhum dos dois vai resolver nenhum problema, né? Você pode participar das eleições. Se acontecendo as eleições, o PCO vai lançar seus candidatos, mas não vai resolver nada. Você pode usar um advogado, mas também não vamos acreditar que isso daí vai resolver alguma coisa. É preciso uma grande mobilização popular. Eu acho que nós devemos entender a Conferência Nacional Aberta nesse quadro geral, né? Dentro desse quadro geral, em cima dessa situação específica, a importância do momento, né? Queria aqui aproveitar para explicar um pouquinho mais sobre a Conferência Aberta, que possivelmente muita gente não entenda. O que está faltando na situação política? Há um grande descontentamento popular. Há um deslocamento à esquerda.
há muita gente se organizando por fora das estruturas políticas tradicionais, que estão imobilizadas em comitês de luta. São muitos comitês de luta. O que é preciso é reunir essa massa, que é uma massa crítica, politizada, que tem se mobilizado, que tem evoluído com o golpe, para constituir uma alavanca que possa produzir uma mobilização de maior alcance, que interfira na situação política. Quer dizer, nós temos que ter uma política para suprir aquela necessidade que a situação política está apresentando. E qual é a necessidade que a situação política está apresentando? Sair da lenga-lenga eleitoral, parlamentar e judiciária para as ruas. Coisa que ninguém está fazendo. Bom, os comitês de luta, se eles conseguirem fazer isso aí, vão ter que fazer o trabalho sozinhos? Não. Porque uma vez que você coloca em movimento uma determinada quantidade de pessoas, você pressiona uma quantidade ainda maior a se movimentar. Uma coisa é ficar parado quando está todo mundo parado. Outra coisa é ficar parado quando tem um número significativo de pessoas se mobilizando. Então, a função da Conferência Nacional Aberta seria criar essa alavanca. Seria criar um instrumento que permita colocar em marcha uma mobilização real de uma determinada envergadura. Ou permita, ou dê um passo significativo nesse sentido. Por isso que nós temos que chamar todos os comitês a vir discutir. Nós temos que fazer um movimento esclarecedor. Nós temos 15 dias ainda de trabalho, já há centenas de pessoas inscritas para a conferência, né? Nós temos que mobilizar mais ainda, tem muita coisa para ser mobilizado. O problema da comunicação é um problema sério, nós temos que trabalhar em cima disso daí. Aumentar a campanha e reunir esse pessoal que quer fazer alguma coisa. Nessa rodada de debates na Europa, fica muito claro ali, porque são setores que têm uma vantagem sobre o que acontece no Brasil. Eles não estão sob a influência da imprensa local, né? Eles sofrem muito pouca influência da imprensa local. Existe um mito aí, né, que muita gente na esquerda alimenta, que a gente precisaria combater, que é o seguinte: muita gente acha assim, que porque ele sabe que a Rede Globo é uma monstruosidade, ele não sofre mais influência do monstro. Não é bem assim. Uma coisa é você saber que a Rede Globo é uma monstruosidade. Outra coisa é você entender todos os golpes, truques, artimanhas que a Rede Globo usa para enganar todo mundo. Mesmo sabendo que a Rede Globo é uma monstruosidade, não quer dizer que você não vai cair nas garras da Rede Globo. Veja-se o caso do futebol, né? Então, o pessoal de fora mostra bastante a tendência à mobilização de uma maneira, eu diria, mais pura, né? E eu acho que no Brasil essa tendência é vasta e nós precisamos, nessa reta final aqui, jogar todos os nossos esforços, jogar todas as nossas fichas numa grande mobilização para o dia 21 e 22. E a partir daí, né, abrir a possibilidade de um novo quadro político no que diz respeito à luta contra o golpe.